Olá, eu sou Matheus Tiamati, estou começando mais um episódio diário do D12Cast. Hoje eu vou falar sobre criar sistemas de RPG próprios ou utilizar sistemas que já existem. Em outras palavras, vou dar dicas para você pensar se você utiliza um sistema próprio, se você cria um sistema próprio para os seus jogos ou para publicar algum livro ou material, ou se você pega algum sistema que já existe e foi publicado. Para começar, eu vou fazer a sugestão de um vídeo do Dados Críticos, onde o Theory aborda dicas e maneiras e cuidados para quem quer criar um sistema próprio. Então vou deixar o link aqui embaixo, depois vocês podem olhar esse vídeo. Então digamos que você está cogitando criar um sistema próprio ou já está desenvolvendo o seu próprio sistema para os seus próprios jogos. Então para jogar com grupos, seja o regular ou outros, enfim. Ou você está talvez pensando em criar um sistema para publicar algum material, para publicar um livro de cenário, uma aventura, um módulo, enfim, qualquer tipo de publicação no RPG. Em qualquer uma dessas duas situações, as dicas que eu vou trazer aqui nesse vídeo certamente vão servir para você. Então, você pensar nessas questões, pensar nesses possíveis problemas ou minúcias, antes de colocar para frente a ideia de utilizar um sistema ou pegar algum homem. Enfim, vamos lá. Primeiro, supondo que você esteja já desenvolvendo ou pensando em desenvolver um sistema de regras para o seu grupo, porque sistemas de RPG que você já jogou não te agradaram tanto, ou alguma mecânica específica, ou a dinâmica do jogo, ou quão ele se aprofunda em regras ou não, ou se ele é muito extenso e robusto o sistema, ou é simples demais, ou outro lado. Enfim, tem algo em todos os sistemas que você utilizou que faz com que não exista um que você considere perfeito, que esse é o sistema que eu quero utilizar. Então, por isso, ao invés de pegar um sistema que já existe, você está pensando em criar o seu próprio. Quando eu digo você, pode ser você junto com o grupo, enfim, ou até você não, mas um jogador ou mestre do seu grupo está pensando nisso, você quer falar com ele sobre isso, ficam trocando ideias, enfim. Então, o ponto é, se você está cogitando criar um sistema só para jogar seus jogos, não para publicar nada, é compreensível, mas eu vou dar a dica que é, primeiro, conheça mais jogos, conheça as várias opções que existem no mercado. Vale a pena pesquisar, se aprofundar, testar, ver vídeos de review, ver resenhas, enfim, os vários sistemas, os vários jogos que existem no mercado para ver se algum deles não te serve, porque talvez, como eu disse, você pode não estar gostando dos sistemas que conheceu até então, mas talvez exista algum outro que já existe, só que você ainda não conhece, ou simplesmente conhece, mas não testou. Até porque os jogos eles variam muito o estilo e a proposta do jogo, e aí junto disso o sistema também pode influenciar. Se eu estou jogando um jogo com uma proposta e uma temática, talvez o sistema não esteja me agradando, porque esse sistema não é para esse tipo de proposta, não é para esse tipo de jogo. Eu posso jogar o mesmo jogo, o mesmo conceito, a mesma ideia que eu estou querendo, com outro sistema e funcionar e rodar muito bem. Tanto que eu tenho um vídeo que eu fiz aqui já no canal, vou deixar o link na descrição, onde eu dou o exemplo de 3 jogos que são dentro da mesma temática, mas eles têm abordagens diferentes. Então, daqui a pouco você jogou o D&D, tá? Você gosta de jogos de fantasia medieval, mas não gostou do D&D quinta edição. Experimentar um outro jogo dentro dessa temática pode te agradar muito. Você pode jogar o Dungeon World, que é o jogo do Powered by the Apocalypse, que costuma ser um pouco mais dinâmico, sem tanto regras tão robustas, ou você pode jogar o Forbidden Lands, que é focado mais em exploração, ou você pode procurar jogos OSR, que eles são variações do D&D, são inspirados do D&D, mas tem um conjunto de regras menor, tem uma lógica de desafiar mais o jogador do que a ficha, enfim, tem um estilo de jogo diferente, que é o caso aí do DCC, o caso do Caves and Rex, o The Vintage que o Kiral está lançando, ou de Dragon segunda edição, tem uma série de opções aí no mercado que não vão sair tanto do D&D como você gosta, mas tem uma proposta de jogo e mecânicas tão diferentes que talvez te agradem. Pensando dentro dessa lógica, digamos que você esteja querendo fazer uma campanha cyberpunk e os sistemas que você conhece não parecem rodar bem nesse tipo de jogo, até porque muitos deles são focados em fantasia medieval. E aí você pensa, os sistemas que eu gosto não combinam, eu vou criar um sistema do zero. Só que criar um sistema é bastante trabalhoso. E fazendo uma pesquisa, você pode descobrir vários jogos dentro da temática cyberpunk e algum deles, quem sabe, sirva para você, sendo que já tem todo o conjunto de regras estruturado. Inclusive, eu vou fazer um episódio aqui no D12Cast com sugestões de jogos dentro de um tema. Então, no episódio eu vou falar de opções de RPG cyberpunk que existem para você conhecer e falar um pouquinho mais sobre cada um. Um outro sobre opções de RPG de apocalipse zumbi, opções de RPG de fantasia medieval, opções de RPG espaciais, enfim, cada um vai ser no episódio, eu vou abordar um pouco mais. Mas para esse vídeo aqui, por exemplo, se você fosse fazer um jogo cyberpunk, você poderia pesquisar e descobrir que existe o Retropunk, lançado pela editora Retropunk, que tem uma ideia de ser um cyberpunk meio retrofuturista, bem uma vibe de como o cyberpunk era abordado nos anos 80, como o filme Blade Runner ou as obras do Philip Dick. Ou também a mesma editora Retropunk lançou os Pro Runners, que é um módulo de jogo
muito mais para você construir o seu próprio mundo cyberpunk do que dar um pronto para você. Existe o jogo Uvel, que é o outro jogo PBTA, outro Powered by the Apocalypse, que nem o Dungeon World que eu falei, mas aí focado no cyberpunk também é bem legal. Tem o Cura RPG, que eu já falei aqui, que é um que é puxado mais para uma temática de cyberpunk misturado com horror japonês, que é bem legal, foi lançado em português pela New Order. Tem o Cyberpunk Red, o mais antigo Cyberpunk 2020. Enfim, existem várias opções no mercado e você deveria, digo eu, sugiro eu, pesquisar mais e ler mais sobre esses jogos para esgotar as possibilidades, digamos, antes de fato criar seu próprio sistema. E isso que eu estou falando serve tanto para a ideia de criar um sistema para os seus próprios jogos, quanto para publicar algo. Então, eu quero fazer um RPG Cyberpunk, eu pesquiso os vários RPGs Cyberpunk que existem, me debruço sobre ele, leio sobre, se possível, testo eles também, e aí, se de fato nenhum me agradar, eu penso na possibilidade de criar um sistema próprio. Mas talvez algum me agrade, e se é para só jogar com o meu grupo, eu poderia pegar esse jogo, rodar ele, pegar nem que seja só o sistema de regras, só o crunch, e fazer a ambientação, o cenário próprio, mas eu utilizo já todo o conjunto de regras que foi elaborado, pensado pelos game designers, que já está estruturado. Então, digamos que você fez isso. Você encontrou um jogo que parece servir bem e você quer jogar com ele, utilizar ele na mesa. Isso não impede de colocar algumas variações. Regras da casa são um exemplo. Então, eu peguei um jogo que existe e vou utilizar as mecânicas dele. Talvez tenha um ponto ou outro que não me agrade. Aí eu vou utilizar uma regra da casa. Quase todo o sistema vai me servir, eu tenho uma base boa ali, eu só vou fazendo algumas regras da casa, algumas modificações junto com o meu grupo, mas eu não preciso pensar em todo o sistema do zero, eu não preciso criar toda a estrutura. Então, para quem está pensando em criar um sistema próprio para utilizar com o seu grupo de jogo, eu diria para fazer uma pesquisa de mercado aí, as opções que já existem, e ver se nenhum sistema serve para vocês. Se encontrar algum que pareça bom, mas tem um ou outro ponto que não agrada muito, crie regras da casa e faça variação desse sistema para o seu grupo. Se você e seu grupo não encontrarem uma opção que pareça pelo menos uma base boa para trabalhar em cima, daí tudo bem. Crie o seu próprio sistema com essa ideia de que vai dar trabalho, mas talvez inclusive você goste disso, nenhum problema. Já se você ou seu grupo estão pensando em criar um sistema de RPG para publicar algum material, aí os cuidados têm de ser outros. A primeira dica que eu daria para quem quer publicar um material de RPG e pensa em criar um sistema próprio é pesquisar sistemas de RPG que possuem licença aberta. Por muito tempo, publicar um material de RPG significava ter que criar um conjunto de regras próprio, porque existiam poucas opções de regras no mercado e praticamente nenhuma delas era licença aberta. Isso mudou bastante com a terceira edição do D&D, com a licença aberta D20. Então o D20 System passou a poder ser utilizado por qualquer pessoa que quisesse utilizar esse conjunto de regras. Inclusive isso levou na época uma bolha aí do mercado, que praticamente qualquer jogo que saía era uma variação do D20, sendo que nem sempre esse sistema de regras combinava com a proposta do jogo. Mas enfim, esse é assunto para outro episódio. Hoje vários RPGs no mercado são licença aberta, ou seja, o crunch, o conjunto de regras dele, é livre para ser utilizado para quem quiser criar outros materiais, e é importante se atentar a isso. Não é o cenário, não é a ambientação, não são os personagens e a história que existem nesse mundo, é somente a base de regras. E aí, pesquisando essas opções que existem no mercado, talvez você encontre algum sistema que pareça combinar com a proposta, com o material que você está desenvolvendo. Hoje, licença aberta, o Cypher System do Monte Cook, por exemplo, do Numenera, é licença aberta. O Year Zero Engine, do Forbidden Lands, do Tales from the Loop, também é licença aberta. O próprio D&D na quinta edição é licença aberta. Tormenta 20 também é. Então, se você encontrar um sistema que pareça combinar minimamente com a sua proposta, é mais fácil pegar esse sistema e fazer variações para o seu jogo, variações das mecânicas ou para se encaixar mais na proposta, do que criar um sistema do zero. Fazendo isso, provavelmente você vai gastar muito menos energia na parte de desenvolver o sistema e muito mais naquilo que você acha que é o diferencial do seu material. O diferencial da sua aventura, módulo de jogo, cenário, adaptação, enfim, seja o que for. Mas isso não descarta a possibilidade, claro, de nenhum sistema que é licença aberta parecer se adequar à sua proposta. Você olhar e achar que não, nenhum sistema aqui vai se encaixar com o que eu estou querendo. E aí sim você criaria um sistema do zero. Aí seria o caso de precisar criar um sistema para o seu material ter a melhor forma possível. A proposta é se adequar com o sistema e a experiência de jogo que você está querendo com esse material fazer sentido e funcionar bem, rodar bem, porque ele tem um sistema que faz sentido, que é estruturado e que funciona bem. Porém, as dicas finais, se você for criar um sistema de RPG do zero de fato, faça muito playtest, veja esse jogo rodando de fato, porque às vezes a parte da estruturação do game design do autor por trás, ela faz sentido, mas só rodando na mesa a gente vê alguma incongruência, alguma coisa diferente, ou algo que ele faz sentido em questão de estrutura, mas não está causando a experiência adequada para o jogador, a experiência que a gente quer que cause. Enfim, no playtest, tendo feedback
de quem realizar esse playtest, você vai conseguir ver eventuais problemas ou melhorar alguns pontos mais importantes. Além disso, outro ponto importante é sempre estudar mais game design, essa parte é essencial na parte de criação do jogo. E dentro dessa lógica do game design, a dica que eu dou também é seguir o Júlio Matos, da Secular Games. Ele publica bastante jogos aí, é bastante ativo na comunidade. Ele acabou de publicar o Rebel R, um jogo focado em exploração espacial e aventuras, bem legal, apoiei. Está em produção ainda, final. Mas ele produz bastante coisa focada no game design. Inclusive, ele tem um curso, um PDF, um curso dentro da Hotmart lá, para quem quiser adquirir, é bastante barato e já dá algumas noções muito boas, além de todo um outro estudo, um outro segmento que vocês podem fazer dentro do game design. Porque é comum, às vezes, se pensar na questão mecânica do RPG como puramente estatística, ou de estrutura balanceada que faça sentido dentro de um raciocínio lógico. Mas o game design é muito mais que isso, a experiência de jogo, aquilo que está se propondo, vai muito além disso. Então, estudar game design eu acho que é algo bem importante. Então, a partir do vídeo do Teoria dos Dados Críticos, eu tive a ideia desse episódio, trouxe aqui mais algumas sugestões, dicas e pensamentos para quem está pensando em criar o seu sistema de RPG próprio. Espero que isso tenha servido para vocês. Comente aqui que sistema de regra você já utilizou, colocando um monte de regra da casa em cima. Um grande abraço, até mais.